Olá, pessoal! Na aula anterior, nós estudamos a unidade lógica e aritmética, responsável pelos cálculos e decisões lógicas. Hoje, vamos falar sobre quem manda na ULA, a unidade de controle. Se a ULA executa, a unidade de controle coordena. E já adiantando, esse é um dos temas que mais gera pegadinhas em prova. Por isso, hoje nós vamos estudar o conceito da unidade de controle, a função dela dentro da CPU, a relação entre unidade de controle, unidade lógica aritmética e memória, ciclo de instruções e como esse assunto aparece nas provas. O que é a unidade de controle? A unidade de controle, ou UC, ele é um componente interno da CPU que é responsável pela coordenação das operações. Grave isso, pessoal. A unidade de controle não executa cálculos. A unidade de controle coordena. Ela é como se fosse o maestro da CPU. Enquanto a ULA faz as contas, a unidade de controle organiza tudo o que deve acontecer. A unidade de controle tem três funções principais. Ela busca as instruções na memória, ela interpreta ou decodifica essas instruções e envia sinais de controle para execução. Vamos entender isso passo a passo. Imagine que um programa precisa executar uma soma. O que acontece? A unidade de controle vai até a memória e busca a instrução. Ela interpreta o que precisa ser feito, depois envia sinais para que a ULA execute a operação. Então perceba, quem busca é a unidade de controle, quem interpreta é a unidade de controle, mas quem executa é a unidade lógica e aritmética. Agora, entramos em um conceito muito cobrado em concurso, que são os ciclos de instruções. Ela acontece em três etapas: busca, decodificação e execução. Detalhando, a unidade de controle busca a instrução na memória. Depois ocorre a decodificação, que é quando a unidade de controle interpreta o que aquela instrução significa. E por último, ocorre a execução, que a execução pode ser feita pela ULA ou outro componente, ou seja, a unidade de controle participa da busca e da decodificação. A execução geralmente é feita pela unidade de controle. Perfeito, pessoal? E aqui nós temos uma relação entre unidade de controle e unidade lógica aritmética. A unidade de controle controla, a ULA executa. A unidade de controle envia sinais elétricos de controle para a ULA dizendo qual operação realizar, quais dados utilizar e para onde enviar o resultado. Sem a unidade de controle, a ULA não sabe o que fazer. Então, resumo estratégico, pessoal. Unidade de controle é o cérebro organizador. A unidade lógica aritmética é o executor de cálculos. Aqui temos uma relação também com a memória. A unidade de controle, ela se comunica com a memória uma vez que acessa a memória, busca instruções, busca dados e controla o fluxo de informações. Aqui é importante, quem controla o acesso à memória dentro da CPU é a unidade de controle. Mas atenção, ela não armazena dados, ela apenas coordena o acesso. Tudo bem? E o que a unidade de controle não faz? A unidade de controle não faz cálculos, ela não realiza operações lógicas e não armazena dados. Essas são as funções da ULA na memória. Se a banca disser a unidade de controle realiza operações aritméticas, está errado. Se disser a unidade de controle coordena a execução das instruções, está errado. E aqui algumas pegadinhas clássicas em concursos. A banca gosta de trocar unidade lógica aritmética por unidade de controle. Então, revisando, a unidade de controle não realiza cálculos, a unidade de controle não executa operações lógicas, e sim, a unidade de controle coordena a execução. Então, pessoal, se a palavra for executa cálculo, pense em ULA. Se a palavra for coordena ou controla, pense em unidade de controle. Tudo bem, pessoal? Então essa é a nossa aula sobre unidade de controle e nos vemos no próximo tema.